Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Atlético Mineiro. A gente vai começar o vídeo aqui com o Esporte Total, falando muito sobre contratações, rapaziada. A gente vai trazer também o Sport Center, falando sobre toda a preparação para esse confronto de logo mais. Mais ainda, Cláudio Rezende já trazendo um esboço da escalação e fechando o vídeo de vez. Propriamente dito, a gente vai trazer a escalação para esse jogo de logo mais. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Galão da Massa? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Ainda correndo atrás da classificação no Campeonato Mineiro, Atlético se movimentam no mercado. No mercado da bola, o Atlético está atrás de um zagueiro. Pois é, o time alvinegro tem conversas com o Independente da Argentina para tentar contratar Kevin Lomônaco. Ele que já defendeu o Bragantino, teve o seu nome envolvido em escândalos de manipulação de resultados de cartões amarelos e nas últimas temporadas estava jogando como titular do Independente lá na Argentina. O problema está nos valores. Isso porque o Atlético fez uma oferta de 5 milhões de dólares, para poder comprar o zagueiro. Só que a pedida do Independente é de cerca de 7 milhões de dólares para poder aceitar essa venda do jogador de 24 anos. Então o Galo vai tentando negociar para chegar a um meio termo com a equipe argentina e trazer mais um reforço, para um setor defensivo que vem sofrendo bastante nessa temporada. Fala, fã de esportes! O Atlético enfrenta o Remo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e vai em busca de sua primeira vitória na competição. Estreou com empate contra o Palmeiras, perdeu para o Bragantino na última rodada por 1-0 e vai enfrentar um time para quem nunca perdeu na história. São 7 jogos com 4 vitórias do Galo, 3 empates. O Remo também ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro, estreou com derrota contra o Vitória, na última rodada empatou com o Mirassol. Para o Galo, só a vitória interessa, precisa dar uma resposta para o torcedor, já que vem numa situação delicada no Campeonato Mineiro também. Enquanto tudo isso acontece, o Galo segue no mercado em busca de reforços. Kevin Lomônaco, zagueiro de 24 anos, está na mira do Galo. O Galo vem negociando com o Independente, já chegou a um acerto com o jogador, agora é argentino. Aqui no Brasil, ele teve uma passagem pelo Bragantino, se envolveu numa polêmica com apostas, ficou 1 ano sem jogar, conseguiu se firmar no Independente e agora é a aposta do Galo para a zaga que vem sendo um setor problemático no Atlético há muito tempo. Mas voltando ao jogo contra o Remo, para essa partida o time de Sampaoli não tem desfalques, apenas Lianco e Alexander, que seguem no departamento médico. Pode ter estreia também. Cassierra está no bid e pode aparecer nesse jogo. Lembrando que a equipe médica do Galo optou por dar um maior tempo de preparação para o atacante, mas a qualquer momento ele pode estrear, já está liberado. O jogo acontece às 8 horas da noite desta quarta-feira. Destaque para o Atlético que busca a primeira vitória no Brasileirão. Amanhã tem duelo contra o Remo, jogo na Arena MRV. Com o Galo ele chega. Boa noite, Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite a você também, a todos do apito final. É o Galão da Massa nos preparativos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da primeira vitória na competição. Até aqui os resultados são ruins. Empate com o Palmeiras na Arena, depois derrota para o Bragantino, tá na hora de reagir. Contra o Remo, que não joga a Série A há mais de 30 anos. O clube do Remo que tá de volta à elite do futebol brasileiro. E o Galo nunca perdeu pro Remo em Série A, hein? Até aqui são 7 jogos com 4 vitórias e 3 empates. Tem um tabu Galo aí para segurar amanhã na sua casa. E o técnico Sampaoli, que preservou titulares no fim de semana no Campeonato Mineiro contra o Atlético, vai com o que tem de melhor. E a gente vai trazer possibilidade de escalação. Tem uma base de time nos jogos mais importantes do ano, hein? Dos jogos contra Cruzeiro, Clássico, Palmeiras e Bragantino pelo Brasileirão, Sampaoli repetiu 9 jogadores da equipe principal. Ali ficaram 2 nomes alternando. Preciado foi titular em 2 partidas, teve uma lesão, não jogou contra o Palmeiras. E aí ele foi com Alan Franco de lateral. E quando ele foi com Alan Franco de lateral, o Igor Gomes foi no meio campo.
Se tudo tiver ok, a tendência de que o Preciado jogue na lateral direita e tenha uma dupla de volantes com o Maicon e também o Alan Franco. Esse é um Galo provável com o ataque, sendo aquele, né? Com o Dudu, com o Hulk, com o Bernard e o Vitor Hugo, né? Meio campista, chegando também, vencendo um dos destaques. Duelo contra o Remo, teoricamente, né? Não dá pra gente fugir muito disso. O Galo favorito, né? O favoritaço. É favorito, né? Teoricamente, sim, porque campeonato início de temporada, sim. A gente sabe da dificuldade, a questão de condicionamento físico. Mas isso tudo não pode ser desculpa, né? O Atlético tem que vencer o jogo. Tem que vencer. O Atlético, se ele quiser fazer um campeonato brasileiro diferente das duas últimas edições, é o tipo de jogo que você não pode perder pontos. O mau desempenho do Atlético nos anos anteriores no Campeonato Brasileiro muito se explica por conta de tropeços nesse tipo de jogo, contra adversários que vão lutar na parte de baixo e principalmente em casa, o Atlético não conseguiu vencer, se complicou. O jogo de amanhã isso não pode acontecer. Se o Atlético tropeça, fica muito próximo de uma crise, de uma situação complicada, já que no Campeonato Mineiro o time também ainda não conseguiu a classificação para a semifinal, ainda não venceu no Brasileirão, não pode passar de amanhã. Não é desrespeitando o Remo, que tem seus valores, é um time que está voltando para a Série A, não disputava desde 94, mas o Atlético ele tem que se impor no jogo, né? E aí muito tem se falado, mas o Sampaoli tem que ser cobrado. Eu concordo, tem que ser cobrado, mas não que a culpa seja só do Sampaoli. O Atlético tem criado? Pra mim tem. O Atlético tem tido chances para poder matar os jogos. E aí eu responsabilizo os jogadores que são bons e são experientes, principalmente a turma da frente, que tem que ser mais assertivo. O Atlético tem que caprichar mais, tem que ser mais contundente, né? Que é a palavra que o Sampaoli tem usado, que já... Eu confesso que, né, que o torcedor já tá cansado de usar, de ouvir essa palavra, mas o Atlético precisa fazer gol, né? Simplificando, tem que fazer gols para sofrer menos lá atrás, porque aí sim, eu acho que a grande responsabilidade do Sampaoli nesse início, eu acho que é um problema, é a parte defensiva. O Atlético deixa muitos espaços e isso para mim é uma questão tática, uma questão que o treinador precisa resolver. Então tem a parcela do treinador, tem a parcela dos jogadores. Amanhã tudo tem que estar alinhado para que o Atlético possa vencer sem muitos sustos, tá, Hugo Sérgio? Dalivine Andrade sobre o volante argentino que está perto do Galo. Fala pra gente, Rezende. É isso, joga no futebol europeu, no Porto de Portugal, esse volante argentino, o Tomás Pérez, de 20 anos, esteve recentemente com a seleção sub-20 da Argentina, tem 1,82 m de altura e é um jogador que o Atlético já estava conversando nos últimos tempos. O jogador foi contratado pelo Porto junto ao News Old Boys em janeiro do ano passado, na época 3 milhões de euros. Tomás Pérez somou 8 partidas no time principal do Porto com o Martim Anselmi, que agora é técnico do Botafogo e quase veio treinar o Galo antes da vinda do Sampaoli. Agora, na última temporada, essa agora de 2025-2026, o Pérez não somou nenhum minuto, atuou 5 vezes pelo time B do Porto. Ele foi finalista do Mundial Sub-20 com a seleção da Argentina, quando eles foram derrotados pela seleção de Marrocos. É um jogador que encaixa no perfil da SAF do Atlético e hoje o Paulo Brax, em entrevista mais cedo ao canal HG Play, destacava que o nome já está encaminhado. A apuração conjunta com nosso colega Rômulo Giacomin, do itatiaesporte.br, que o Galo está sim negociando com esse jogador, com o Tomás Pérez, 20 anos, argentino, que está no futebol europeu. É o Galo tentando mais uma contratação pontual, Vini. Pois é, Hugo, eu confesso que para mim é frustrante, assim, não pela qualidade do jogador. Sim. O Tomás Pérez é um jogador de muito potencial, ele tem 20 anos. O Porto não chegou lá no News Old Boys à toa para levar um atleta se ele não tivesse qualidade. Apesar de não ter tido muitas oportunidades na equipe principal do Porto. No jogo do Porto B, né? Tem jogado mais no Porto B e mesmo assim não é um titular absoluto. É frustrante pela seguinte questão. É uma posição carente no Atlético.
vem aí praticamente há um ano, né, sem conseguir suprir essa carência. O próprio Paulo Brax, numa entrevista anterior, ele disse que essa é uma posição que é primordial, que é uma estrutura ali, faz parte da estrutura do time do Sampaoli. Então, o que eu imaginava era um jogador pronto para essa função. Jogador para chegar já com status de titular. O Tomás Pérez, se ele realmente chegar, pode ser o titular? Pode, mas não é um jogador pronto. É uma aposta que pode vingar, que pode dar certo. É jovem, inclusive, pode ter um retorno financeiro mais para frente. Mas para quem, por exemplo, negociou com o Torreira, quem negociou com o Guido Rodrigues, que são volantes mais experientes, que chegariam com esse status de titular e prontos, né? São jogadores prontos. Quando você vai para o nome do Tomás Pérez, inevitavelmente gera uma certa frustração. Toda sorte, se ele realmente fechar com o Atlético, que ele possa vingar, que possa dar certo, mas, sinceramente, eu esperava mais. E sobre zagueiro, fala pra gente, Rezende. Olha, o Atlético tentou o zagueiro Lomônaco, que é do Independiente da Argentina, mas uma entrevista hoje de um diretor do Independiente dizendo que a proposta do Atlético foi ridícula. Paulo Brax confirmou que essa situação o Galo tentou por empréstimo com obrigação de compra, o que não agradou os argentinos. Há uma dificuldade para trazê-lo agora nessa janela. O jogador tem a intenção, o Independiente, de mantê-lo, o Lomônaco, lá até o meio do ano. Então é uma negociação difícil, como a gente já vinha destacando desde ontem. E o Galo tem como prioridade mesmo esse primeiro volante, a possibilidade de trazer um zagueiro. No setor ofensivo, não. Paulo Brax garantiu que Alan Minda está bem fisicamente e agora só depende do Sampaoli. Júnior Santos reintegrado, porque não deu negócio com o Bahia, e o volante Patrick também. São jogadores agora que só dependem da avaliação da comissão técnica para serem relacionados. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Galão da Massa e toda essa preparação para esse confronto de logo mais. E como prometido, a gente traz aí a provável escalação. Gosto sempre de ressaltar a provável escalação, a escalação oficial só sai uma horinha antes do jogo. Então fica muito em cima para a gente conseguir trazer um conteúdo legal para vocês. Então essa escalação eu peguei lá do GE. Então com os setoristas aí que cobrem o nosso Galo, eles acreditam que o Sampaoli vai colocar em campo essa formação aqui. Tem o Cassierra que pode sim estrear, mas muito provavelmente no segundo tempo. Não deve entrar como titular, né? Então deve entrar aí no tempo e ganhar alguma minutagem. Mas como foi falado, cara, é imprescindível. O Galo precisa vencer. Vai ser a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. É com todo respeito ao Remo, mas o Galo tem que exercer o seu favoritismo dentro de casa, vencer, conquistar os 3 pontos. Isso é fato. Jogou bem contra o Palmeiras, contra o Bragantino já não... Claro que poupou alguns, mas enfim. Esse jogo é inegociável, tem que vencer. Tem que já começar a dar uma resposta. Porque o primeiro jogo contra o Palmeiras foi até animador, jogou de igual para igual. Poderia ter saído com a vitória, a gente foi garfado, né? Mas enfim, a gente já falou muito sobre isso. Mas o Galo se comportou muito bem dentro de campo. E a gente quer ver aquele Galo competitivo que teve o clássico contra o Cruzeiro, que, né, virou o clássico, né? E o que jogou contra o Palmeiras, que jogou de igual para igual. Jogou bem e merecia ter vencido. Então a gente fica na expectativa desse confronto de logo mais e, se Deus quiser, uma vitória do Galo. Precisa dar essa resposta sim à nossa massa, porque já sofreu muito esses 2 últimos anos aí, cara. Então, é início de campeonato? Mas já começa a mostrar. E agora, terceira rodada, não vencer, já fica ruim pro seu Sampaoli. A gente acredita muito numa vitória para tranquilizar e conseguir começar uma sequência boa aí no Brasileiro. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda? O que você discorda? O que você acha dessa formação?
e o que a sua expectativa para esse confronto de logo mais. Deixa aí a sua expectativa para o placar, uma vitória, se Deus quiser, do Galo. Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o canal, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. Tá bom, rapaziada? Valeu, até logo mais, se Deus quiser, com o pós-jogo de uma grande vitória do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, um grande abraço.